Olá, pessoal, tudo bem? As pessoas às vezes querem saber e aprender a como elas podem fazer para memorizar vários textos bíblicos, para que elas possam refutar ideias erradas, mas não só isso, para também explicar ideias corretas. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar isso, porque eu também tenho dificuldades em memorizar textos bíblicos. Assim, o que eu faço? Eu procuro ter comigo uma anotação de textos bíblicos por tópicos e eu ensaio em voz alta todos os argumentos que eu usaria com aqueles textos bíblicos. E assim também eu levanto possíveis objeções e vou argumentando comigo mesmo. Essa é uma técnica simples que eu faço e para mim tem me ajudado bastante. Um pensamento que as pessoas geralmente têm é que elas precisam conhecer de cor muitos textos para se tornarem grandes apologistas. Mas na verdade eu não penso assim. Eu acho que com apenas um texto bem usado e um texto bom, muito bem aplicado, a gente pode fazer milagre, por assim dizer. Com um texto, se a gente conhecer todas as implicações dele e saber expandir o raciocínio em cima desse texto, a gente não precisa saber de muitos. E eu gostaria aqui de mostrar um único texto, que é um texto bem especial. E por que ele é especial? Porque ele é um texto muito fácil de memorizar e não apenas isso. Ele é um texto de conhecimento geral das pessoas com quem nós conversamos. Independente da religião que a pessoa pertença, esse texto geralmente ele é conhecido por todas as religiões e todas as pessoas no nosso território, pelo menos no Brasil. É o texto de João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Primeiro eu gostaria de mostrar como esse texto pode ser usado para a gente refutar a crença trinitária e explicar quem é Jesus. Aqui diz que Deus enviou seu Filho unigênito. O texto não diz que Deus amou o mundo e veio à Terra, mas que ele amou o mundo e por isso ele deu o Filho dele. Então note que Jesus é Filho de Deus, não filho do Pai, mas filho de Deus. Então aquele de quem Jesus é filho é plenamente Deus. Então qualquer acréscimo que eu faça à deidade de quem Jesus é filho, eu estou acrescentando deuses a Deus. Por isso que a Trindade é politeísmo. É um politeísmo disfarçado. Então, eu não posso acrescentar pessoas a Deus sem que isso, de certa forma, altere a essência do Criador. É como você dizer que você acrescentou um lado a um quadrado e ainda teve o mesmo quadrado. Não dá certo. Se você acrescenta lados a uma figura geométrica, ela não é mais a mesma figura geométrica que era antes de você acrescentar o lado. Então note, se aquele de quem Jesus é filho é plenamente Deus, e eu acrescento o Filho a ele, então eu já tenho algo mais do que o Deus Supremo. Outro argumento que a gente pode usar aqui é raciocinar em cima do significado do termo filho. O próprio termo filho já traz em si a ideia de uma separação entre pai e filho. Se Jesus quisesse dizer que ele é o mesmo ser, o mesmo Deus que o Pai, então ele não diria eu sou o filho de Deus. Isso não faz sentido. Mesmo que ele dissesse eu sou o irmão gêmeo de Deus e não filho de Deus, ele ainda assim se colocaria como separado de Deus, ou seja, outro Deus igual a Deus, ou outro ser igual a Deus. E ainda assim ele seria outro ser e não o mesmo ser do qual ele seria supostamente irmão gêmeo nessa hipótese. Mas não, veja, filho de Deus, eu sou filho. O filho é sempre posterior ao pai. Então você só precisa saber desse texto. Sabendo esse texto e sabendo como argumentar com ele, é tudo que você precisa. E agora você só precisa pensar nas possíveis respostas. Talvez alguém diga: ah, mas Jesus, sendo filho de Deus, ele é igual a Deus. Talvez até a pessoa use João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: chamava a Deus e seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aí talvez a pessoa argumente: olha, Jesus se fazia igual a Deus. Os judeus entendiam que por ele ser filho de Deus, ele era igual a Deus. Mas esse argumento é muito fácil de ser rebatido. Então você só precisa mostrar que, caso a acusação dos judeus seja verídica e Jesus realmente se fazia igual a Deus, então Jesus não é Deus. Por quê?
Porque se Jesus é igual a Deus, ele é um outro ser igual a Deus. Eu não posso ser igual a mim mesmo. Então veja que nem os próprios judeus entenderam, em todo o seu desconhecimento da verdade, nem mesmo os próprios judeus alegaram entender que Jesus se fazia o próprio Deus encarnado. Não, mas na acusação falsa que eles fizeram contra Jesus, uma acusação sem base nenhuma, né? Eles afirmaram que Jesus se fazia igual a Deus. Note, igual a Deus, não o próprio Deus encarnado. Não foi essa a acusação dos judeus. E se o trinitário disser, ou o unicista disser, que Jesus é igual a Deus, então ele está apoiando o biteísmo. Pois se Jesus é igual a Deus, então ele é outro Deus igual a Deus. Ele não é o próprio Deus do qual ele é igual, ou a quem ele é igual. A ideia de ser igual a Deus indica biteísmo, a ideia de dois seres onipotentes. Então, nem a doutrina da Trindade ensina que Jesus é igual a Deus. Na doutrina da Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, dizer que Jesus é igual a Deus não faz nem sentido na doutrina trinitária, porque isso implica em biteísmo, dois deuses. Então veja quantos raciocínios você pode tirar de apenas um texto. Você não precisa saber de inúmeros textos, apenas saiba um e conheça a crença que você está refutando. É muito simples. Veja como é que a gente pode usar João 3,16 para refutar a crença no inferno de fogo. Olha ali, ó, o mesmo texto de antes, apenas um texto. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído ou não pereça, segundo diz Almeida, mas tenha vida eterna. Então note que a fé em Jesus ela é contrastada com a destruição. Ou seja, se você acredita em Jesus, você tem vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é viver para sempre, seja no inferno, seja num paraíso ou qualquer lugar que as pessoas creiam. Mas ambas as vidas são eternas ou intermináveis. Seja um tormento eterno, a pessoa tem que estar viva para ser atormentada, né? Em algum lugar, ou pelo menos consciente, ela tem que estar consciente. Consciência é a vida, penso, logo existo. Então a pessoa tem que existir conscientemente para ser torturada e eternamente para ter um tormento eterno. Isso é uma vida eterna ruim. No entanto, o contraste é feito entre a destruição e a vida eterna. Então, a fé em Jesus proporciona a vida eterna, e você não ter fé em Jesus proporciona em perecer, em destruição, aniquilamento. Então, note que o escritor não disse que a ausência de fé em Jesus leva ao tormento eterno, ou a vida eterna em tormento. Ele não disse aqui, ó, para que todo aquele que nele exercer fé não seja eternamente atormentado. Mas ele disse, para aquele que nele exercer fé não seja destruído ou não pereça. E isso está sendo contrastado com a vida eterna. Esse contraste ele só faz sentido entre aniquilamento e eternidade. Não faz sentido entre eternidade e eternidade. Eternidade boa e eternidade ruim. Esse é um dos textos mais claros para provar que a vida eterna é um dom dado por Deus e não uma punição dada aos maus. A eternidade não é dada aos que rejeitam Jesus. A eternidade é dada aos que aceitam Jesus, não aos que o rejeitam. Não sendo dada a esperança de vida eterna àqueles que rejeitam Jesus, então eles não podem estar vivos eternamente para serem atormentados eternamente. Assim, tudo que lhes resta é a morte eterna, a destruição eterna, cessar de existir. Ou seja, eles voltam ao lugar que eles estavam antes de existir, ou seja, ao estado de inexistência. E tudo isso a gente pode deduzir com base em um único texto. É claro que existem outros textos para complementar essa ideia, mas você só precisa saber desse. Sabendo esse e sabendo como usá-lo, como manuseá-lo, é tudo que você precisa para fazer uma boa palestra com alguém explicando verdades tão interessantes e tão essenciais quanto a fé em Jesus Cristo, que proporciona vida eterna, viver para sempre. Essa era uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem em paz, um grande abraço a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.